Olá, escorpianos e escorpianas de todas as querências. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Renata Seolato, vou fazer a leitura para os próximos 15 dias a partir do momento que você clicou nesse vídeo. A espiritualidade é perfeita, não existe atraso, não existe engano. Vamos lá, Scorpio, energia geral para quem tem escorpião forte no mapa, Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. E para quem está lidando com touro, que é o teu oposto complementar. Começo a tua leitura com Oráculo das Intenções. Primeira carta para touro é Jardim. O corpo é um templo, a alma é um jardim. Somos um espaço sagrado onde habita algo precioso. Cultive os bons momentos, valorize as boas amizades e, principalmente, não permita ervas daninhas no seu jardim. Que ervas daninhas, Renata? Obsessão, por exemplo, tá? O que é obsessão aqui nesse contexto? Como que esse oráculo está trazendo aqui, tá? Alguém que está preso em algum tipo de dinâmica, de comportamento, de situação que não traz os resultados que você espera, não traz resultados positivos, mas que te impede de enxergar além, tá? Estar obcecado, então, pede para você se libertar de tudo aquilo que não flui com a sua energia e trazer mais leveza para o seu momento. A vida pode ser bem divertida com leveza, bom humor e entusiasmo. Qual foi a última coisa que te entusiasmou verdadeiramente? Scorpio, qual foi a última vez que você sentiu empolgada, empolgado com algo? Vamos descobrir? Esse aqui é o tarô das estrelas e eu vou fazer um formato de leitura que chama Tiragem da Ordem. É um formato que eu desenvolvi para as minhas tiragens pessoais, para uma consultoria de clareza que eu faço aqui no Espaço Rosa do Universo, tá? Então vamos lá. Primeira carta, primeira posição dessa tiragem é como você se vê ou como você vai estar se vendo nos próximos 15 dias. A carta do diabo, como alguém preso nas suas limitações. Aqui qual gatilho que essa posição ou que essa carta projeta, tá? As tuas inseguranças. O medo de não ser visto como bom, como capaz, como suficiente. Tá? Como você se vê? Como alguém incapaz de demonstrar e expandir o seu próprio valor. Talvez você se veja com alguém como muito potencial, mas que nunca consegue realizar as coisas que você gostaria. Eu costumo dizer, né, que o cemitério está cheio de gente em potencial. Eu não quero ter potencial, eu quero ser uma potência. Eu quero fazer o que dá para fazer do jeito que dá para fazer, mas fazer alguma coisa, sair do lugar. Tem alguém aqui que se sente preso nas suas próprias limitações. Muitas dessas limitações que não são tuas limitações, você foi convencido de que as possui, mas elas não são reais. Como você deseja ser? Uma pessoa mais equilibrada, estabelecer trocas e dinâmicas mais fluidas. O 6 de ouros fala de trocas, de parcerias, de situações e relacionamentos, onde cada um faz a sua parte, juntos a gente chega a algum lugar. Então você busca ardentemente estabelecer um equilíbrio, sentir que você recebe na mesma proporção que você se doa. Qual que é a máscara social que qual a máscara social que Escorpião usa hoje? Qual a máscara social que Escorpião usa hoje? 9 de espadas, alguém torturado, alguém que não descansa, alguém com nível de cortisol altíssimo. Então o mundo te vê como uma pessoa extremamente estressada, uma pessoa que precisa descansar, que precisa deixar as coisas um pouco mais leve, como alguém que tem um certo peso sobre os ombros, tá? Qual que é o teu código de sabotagem? Qual que é o conflito entre a forma como você se vê, como você gostaria de ser e como você se projeta para o mundo? Onde está o conflito? O que impede Escorpião de ser quem ele quer ser? 2 de pentáculos, não saber qual caminho, não saber exatamente o que te atrapalha,
Tem um escorpiano, uma escorpiana que não tem uma clara visão de si mesmo. A tua visão sobre você tá distorcida, a visão daquilo que você quer também tá distorcida, porque é muito pouco. Eu quero estabelecer dinâmicas equilibradas. Ok, isso é o mínimo, é o básico. Mas onde você quer chegar? Que tipo de pessoa você quer se transformar? Tem alguém que não tem ainda uma visão clara disso, não tem uma concepção fechada sobre onde quer chegar. Tem gente que nem consegue, né? Tá tão inserido nos problemas, nos obstáculos, nos desafios da sua própria vida que não consegue enxergar o amanhã, não consegue enxergar um depois. Qual que é a ordem? Qual que é a ordem? A regulação, Rainha de Ouros. Trabalhar a sua autoestima, seu poder pessoal, investir mais no teu desenvolvimento pessoal. A Rainha de Ouros é aquela que aposta no próprio sucesso, aquela que aposta na sua própria evolução, porque ela sabe que se ela estiver bem, ela faz todos ao seu redor ficarem bem também. Então ela investe muito na sua autocura, ela investe muito no seu processo de desenvolvimento, ela investe muito na sua capacitação. Então você tem um potencial que você nunca desenvolveu e está falando assim, o que você tem que fazer agora? Vamos perguntar? Atitude prática, comando. Qual que é o comando? Qual que é a atitude prática? Vieram duas. Pajem de espadas e o 6 de espadas. Cortar aquilo que não nutre, não alimenta o teu ser e seguir adiante. Passar por cima de uma situação. Eu acho que eu falei isso na leitura de Escorpião da semana passada, lá do meu outro canal, a leitura que foi ao ar sexta-feira. Lá do canal principal, que é Renata Ceolato 777. Aquilo que você não supera, que você não engole, que você não deixa passar, te domina, te controla. Você vai ser sempre o reflexo de todas as situações que deram errado na sua vida, até que você supere esses traumas, essas dores, essas situações, tá, Escorpião? Então, é cortar e soltar aquilo que tá te aprisionando. A gente sempre tem escolha. Às vezes, a gente não tá disposto a pagar o preço. E tudo bem, tá? Tem coisas na nossa vida que podem exigir um preço muito alto, associar uma consequência muito severa e que a gente não tem condições de sustentar. Isso também é autoconhecimento. Você saber que primeiro você sempre tem escolha, mas que às vezes você não quer arcar com essa escolha, tá? Isso é muito importante, isso faz parte do nosso desenvolvimento. Sempre vou ter uma escolha, mas às vezes é sábio não pagar o preço. Às vezes é fuga, tá? A sabedoria tá em descobrir qual é qual. Vou dar um exemplo, tá, gente? Quando eu entrei no meu processo de desenvolvimento pessoal, eu perdi todos os meus amigos, tá? Todos. Não sobrou ninguém. Porque todos conversavam com uma versão antiga minha. As minhas versões antigas não sou eu. Tudo aquilo que muda, que deixa de ser, não sou eu. Eu descobri que eu tinha muitos parceiros. Eu tinha parceria de churrasco, eu tinha parceria de festa, eu tinha parceria de fofoca. Eu tinha parceria de autodestruição e autossabotagem. Mas amigo de verdade não sobrou ninguém. Tem pessoas que eu mantenho na minha vida hoje neste lugar de parceiros. Olha, quando eu for para o Rio Grande do Sul, eu quero ver essas pessoas, quero sentar e jantar com essas pessoas, mas são pessoas que não participam mais intimamente da minha vida porque não tem espaço, não sobrou espaço. Né? Eu precisei superar. Esse foi um preço alto a se pagar. É muito confortável a gente ficar no lugar que alimenta os nossos defeitos e as nossas falhas e faz a gente se sentir bem com a gente mesmo. É muito difícil a gente aceitar que não é um alecrim dourado e que tem coisas na gente que a gente precisa sim de espaço para entender e ressignificar. E muitas vezes esse espaço é sozinho. Então eu precisei tirar da minha vida pessoas que alimentavam versões minhas que não eram as versões que eu queria ser e entender que eu também alimentava os defeitos e as falhas dessas pessoas, e também foi muito doloroso. Então, não era só a minha transformação e evolução, era ser agente da transformação e da evolução de outras pessoas. Carta de número 1, que fala de como você se vê hoje, né? A visão distorcida que você tem de você mesmo, e tá falando muito aqui de projeções, de você acreditar que você é coisas que você não é, que você pode coisas que você não pode, ou o contrário, que você não é aquilo que você realmente é. A gente pode estar falando de alguém que não consegue enxergar as próprias qualidades, que não consegue enxergar o próprio potencial, alguém que se sente muito pequeno, muito insuficiente,
tá? E isso também é uma ilusão. Será que melhorou a luz agora? Que essa ring light, ela não é propriamente estável, né? Acho que agora melhorou. Vamos lá. O 6 de pentáculos com o 4. Você gostaria de ser alguém que não se importa com a opinião alheia. Você gostaria de ser alguém que está acima do julgo, né, e dos preconceitos. Mas você sabe que não é. Neste momento, as críticas te abalam. Se alguém falar, criticar, vou dar um exemplo, tá? Eu não sei se você viu o grande fiasco de uma palestra da Natália Beauty, né? Que ela e o marido dela humilharam uma pessoa que estava na plateia pura e simplesmente porque a pessoa tinha uma objeção à mentoria. Tipo, basicamente a pergunta dela foi: vocês não me convenceram a comprar essa mentoria, por que que eu deveria comprar? E eles levaram isso muito pro seu pessoal. Aquela objeção não era sobre a pessoa deles, era sobre o produto que eles estavam vendendo, que em algum momento não ficou claro. Qual que era a atitude correta? Perguntar para essa pessoa o que que ela tá buscando, porque às vezes a mentoria não era realmente para ela, né? A gente tem que entender o que que o outro busca. Quando alguém me pergunta, né, pergunta para mim ou pergunta pro meu assistente lá no WhatsApp, ele é instruído a dizer: olha, me conta um pouquinho do que você tá buscando, né? Que daí eu te ajudo a entender qual desses serviços ou se nenhum desses serviços. E às vezes a gente indica parceiros, né? A gente tem que indicar, olha, a tua demanda realmente a Renata não atende, mas eu vou te indicar aqui o parceiro tal, a parceira tal. A gente tem parceiros aqui na empresa para poder ajudar quem chega até nós. Olha, isso está fora do nosso know-how, eu não conheço ninguém que pode te ajudar, ou isso está fora do nosso know-how e tem esse parceiro aqui que pode ser interessante. Entende? Escorpião, às vezes tu não vai poder realmente responder, às vezes realmente não é para ti, mas tu é caminho. Não leva pro pessoal as críticas, críticas ao teu trabalho, críticas, não leva pro pessoal, não se leve tanto a sério. É basicamente isso que a tua leitura tá dizendo. Nos próximos 15 dias, você pode vir aí a se deparar com algum tipo de crítica, de objeção. Objeção e crítica são coisas diferentes, né? A pessoa não disse, a tua mentoria é ruim. A pessoa disse, não entendi por que a tua mentoria é para mim. Me convença, né? E aí você pode primeiro entender a necessidade do cliente, né? E aqui é para a vida, né? Por que que você é a namorada ideal para mim? Por que que você é o funcionário que eu devo contratar? Isso a gente vai se deparar com essas perguntas quase todo santo dia, né? Por que que eu deveria confiar em você? E aí, ao invés de você tentar se vender, pergunte o que que o outro está buscando. Porque é sobre o outro, né? Não é sobre a gente. Quem presta serviço é sobre o outro. Pergunta pro outro, o que que tu tá buscando? E seja muito sincero, olha, isso que tu tá buscando eu realmente não ofereço, não sou a melhor opção. Ponto. Vamos lá. Posição de número 3. Eu espero estar te ajudando, tá, Scorpio? Espero estar te ajudando. Se for o caso, comenta aqui embaixo o que dessa leitura virou chaves para você. As pessoas te veem como uma pessoa performática, que está sempre competindo, sempre se analisando, sempre tentando alcançar o mesmo nível dos outros ou elevar a régua, tá? Então, a sua máscara social, você está projetando alguém que sempre faz as coisas com um propósito muito claro, tá? E você sempre se sente muitas vezes sobrecarregado. Então você deixa claro para os outros que as pessoas ao seu redor talvez sejam um fardo para você, tá? São algumas nuances dessa combinação do 9 de espadas com o 5 de espadas. As pessoas te percebem como uma pessoa extremamente sobrecarregada e você projeta um sentimento de estou dando conta de coisas que não são minha responsabilidade, mas porque as pessoas que seriam as responsáveis são inúteis. E aí cai tudo no meu colo. Eu não sei se isso é verdade ou não, se essa é a tua realidade ou não, mas é isso que você projeta para as outras pessoas hoje. O rei de copas, a cura pelas mãos, 2 de espadas. Aqui a gente pode estar falando com um escorpiano, uma escorpiana que busca muito essa cura no místico, essa cura no holístico, essa cura no esotérico, mas não senta e faz o exercício psicológico por trás disso, tá? Então, assim, às vezes as pessoas vêm falar, ai, Renata, tem alguma coisa que eu não enxergo. Daí eu pergunto coisas práticas, né? Tá fazendo tal coisa? Tá fazendo tal coisa? Tá fazendo... Não! Tá, então faz essas coisas. Ai, mas será? Não, eu acho que é alguma coisa espiritual, eu acho que eu tô sofrendo um ataque espiritual. Não. Aqui, escorpião, se você chegou aqui achando que tá sofrendo um ataque espiritual, não, você não está.
precisa colocar 2 pés na terra, tá? 2 pés na terra. Qual que é a regulação? Qual que é a ordem? A rainha de ouros e o que mais? O que clarifica a rainha? 9 de espadas. Primeira coisa que você tem que regular é o seu sono e a sua noção de responsabilidade excessiva. Deixe os pratos caírem, escorpião. Os pratos que não são teu, esse fardo que tu tá carregando, deixa cair. As pessoas não vão entender que você não dá conta enquanto você estiver dando conta. E enquanto você estiver dando conta, nada vai mudar. O teu chefe não vai contratar um funcionário a mais. Para que vou gastar se escorpião resolve, né? Você não vai ser demitido porque tá fazendo trabalho de 3 e um dia não deu conta, tá? Qual que é a ação prática? Ação prática, tá? Tu quer cair, cai. Roda da fortuna, uma mudança significativa na sua postura diante de você, tá? Mude a sua postura interna. Como você se vê nas situações. Aqui fala de alguém que se coloca num patamar de importância e de sofrimento, tudo é contra você, tudo é sobre você. É o fulano que estava te olhando torto, é o Beltrano que ficou seguindo você dentro da loja, é a tua colega que estava num dia ruim, brigou com o marido, mas a culpa é tua, né? É tu que fez alguma coisa, entende? Não que isso não seja verdade, isso pode ser verdade, mas deixa pra lá, deixa passar. Não traz isso pro teu dia a dia. Às vezes eu nem percebo que as pessoas me olharam torto. Alguém que fala, tu viu que fulano tava te olhando torto? Eu nem vi. Se alguém tem um problema comigo, o problema é dela, não é meu. A menos que a pessoa venha e coloque o problema no meu colo, o problema não é meu, tá? Coloca na tua vida aí. Olha, tem uma frase aqui que tu pode usar, tá? Escorpião pode te ajudar. Eu libero o passado, encerro ciclos que mantinham minha vida na repetição. Eu libero o passado e encerro ciclos que mantinham minha vida na repetição. Toda vez que você perceber que tá indo por esse caminho de se colocar num lugar que você não precisa estar, de puxar para você uma responsabilidade que não precisa ser tua, é basicamente assim, ó, você vê as coisas erradas e você fica furioso, furiosa que as pessoas ao redor não resolvem e tu vai lá e resolve. Se não é um problema teu, deixa dar problema. Deixou, vou dar coisa boba, sabe? Deixou a carne fora da geladeira, não tava no teu turno, deixa a carne apodrecer. Ai, Renata, mas aí a pessoa vai entender o que acontece quando ela não é responsável, entende? A pessoa não deixou a janela aberta, não sai correndo para ela fechar, deixa molhar as coisas dela, deixa o ladrão entrar e roubar as coisas dela. Entende, escorpião? Enquanto você ficar salvando a pele de todo mundo, ninguém vai entender o teu valor. Às vezes tu precisa faltar para as pessoas entenderem a tua falta. Ó, minha gatinha fazendo bagunça. Às vezes você precisa faltar para as pessoas entenderem que você faz falta, tá? Se você ficar aí pagiando todo mundo o tempo todo, você nunca vai ser percebido, reconhecido como importante, como relevante. Então muda essa postura, pega toda essa energia que tu tá usando para resolver o problema de todo mundo e foca nos teus problemas. Agora eu vou resolver os meus problemas. Eu vou cuidar da minha cura, eu vou cuidar de mim, tá? Se coloca como prioridade de uma forma leve. Você não precisa noticiar para as outras pessoas o que você está fazendo. Quando alguém pedir tua ajuda, olha, neste momento não posso. Ah, não posso. Não tem que nem que dar explicação, tá, escorpião? Não posso. Não é não e fim. Certo? Se essa leitura fez sentido para você, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever. Vou deixar aqui para você a leitura de Touro, que é teu oposto complementar. Assiste que eu tenho certeza que você vai gostar.